Olá, vamos dar continuidade agora no módulo 2 sobre doença renal crônica. Eu sou Brena, médica de família e comunidade. Então, 60% das causas de morte no mundo são por doenças crônicas não transmissíveis, sendo que a doença cardiovascular é o que tem o maior impacto epidemiológico. As doenças cardiovasculares, elas têm aumentado progressivamente devido aos fatores de riscos tradicionais, como hipertensão, diabetes, o envelhecimento, aumento da expectativa de vida. E a doença renal crônica, ela é um dos principais determinantes desses eventos cardiovasculares. E ela é caracterizada pela alteração da função renal. E a doença renal crônica é um importante problema de saúde pública. Além das doenças cardiovasculares, outro desfecho temido pela doença renal crônica são a perda da continuidade da função renal, que pode progredir para uma doença renal terminal, que aí precisa ser tratado com uma terapia renal substitutiva, como hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. A prevalência de pacientes com terapia renal substitutiva no Brasil está abaixo de nações com perfil semelhante, o que pode significar que a gente não está identificando e diagnosticando esses pacientes. Então, assim, há uma necessidade de a gente identificar, fazer um tratamento adequado dos pacientes com fatores de risco para a doença renal crônica, bem como seu diagnóstico precoce e tratamento. Então, a doença renal crônica é um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura quanto a função renal e tem múltiplas causas e múltiplos fatores de prognóstico. É uma doença de curso prolongado, insidioso, que na maior parte do tempo é assintomático. Então, nesse caso, é importante a gente reconhecer quem são esses indivíduos que têm o risco de desenvolver a doença renal crônica, com o objetivo de diagnóstico precoce. Então, quem são esses indivíduos que têm o risco de desenvolver doença renal crônica? Então, pessoas que vivem com diabetes, hipertensão, idosos, obesos, uma história de doença no aparelho circulatório, história de doença renal na família, tabagistas, uso de agentes nefrotóxicos. Então, a definição: doença renal crônica em qualquer indivíduo, independente da causa, é aquele que apresenta uma taxa de filtração glomerular menor que 60 em pelo menos 3 meses consecutivos. E no caso de pacientes que têm a taxa de filtrado glomerular maior que 60, são aqueles que apresentam algum marcador de dano renal parenquimatoso ou alteração no exame de imagem. Quais são esses marcadores de dano renal parenquimatoso? É a albuminúria, ou a relação albumina-creatinina maior que 30, hematúria de origem glomerular, definida por presença de cilindros hemáticos ou dimorfismo eritrocitário. Então, é importante, quando a gente vê hemácias no exame de urina, investigar qual é a origem dessa hematúria. Alterações eletrolíticas ou alterações de anormalidades tubulares e alterações detectadas por histologia através da biópsia renal. As alterações nos exames de imagem são rim policísticos, hidronefroses, cicatrizes corticais, sinais de doença infiltrativa e estenose da artéria renal. Então, todas as pessoas, para prevenção de doença
renal crônica, a gente tem que controlar os fatores de risco modificáveis. Então, controlar a diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, doença cardiovascular, tabagismo. Então, a gente precisa fazer o controle dessas doenças de base. O diagnóstico é feito através do cálculo da taxa de filtração glomerular, do exame sumário de urina e um exame de imagem. O cálculo a gente vai fazer através das fórmulas CKD-PI ou MDRD. As alterações paraquimatosas a gente vai avaliar através do exame de urina ou pesquisa de albumina na urina. A avaliação do exame de imagem a gente vai solicitar para indivíduos que têm uma história de doença renal familiar, infecção urinária de repetição ou doenças urológicas, cálculo renal, por exemplo. E, nesse caso, a gente vai solicitar um exame de imagem, a ultrassonografia é o exame preferido. Quando as fórmulas e os aplicativos. Então, assim, quando você coloca lá, olha, na loja de aplicativo, aqui no meu caso eu fiz do Play, do Google Play. Eu coloquei, ó, taxa de filtração glomerular. Então, aparecem várias calculadoras. Eu utilizei essa primeira aqui, mas essa também eu recomendo, são calculadoras boas. Mas quem tem notebook também tem, tá, as calculadoras. A que eu estou utilizando e recomendado, tá? É a CKD-PI, mas a gente pode usar a MDRD. Outras fórmulas, como Crocroft-Gault, por exemplo, essa fórmula é utilizada para cálculo de ajuste de medicamentos, tá? Então, quando o paciente ele já tem o diagnóstico de insuficiência renal e eu preciso ajustar dose de medicamento. Para diagnóstico de doença renal, eu vou utilizar CKD-PI ou MDRD. O que a fórmula pede? Ela pede a creatinina, a idade, o gênero, masculino ou feminino, raça, e aqui, ó, eu fiz um cálculo, uma creatinina de 1,5, idade 42 anos, sexo masculino, outros, e aqui embaixo aparece a taxa de filtração glomerular, 57. E aí, essa taxa eu jogo aqui na classificação. Então, o estágio 57, 3, o estágio 3A. Como esse paciente aqui, por exemplo, eu não tenho acesso à albumina dele, tá? Então, o risco dele aqui é baixo. Mas se de repente ele tivesse uma alteração, microalbuminúria, esse risco vai aumentando. Aqui a classificação, estágio 1 acima de 90, estágio 2 entre 60 e 89, estágio 3A entre 45 e 59, estágio 3B 30 a 44, estágio 4 15 a 29, estágio 5 menor que 15, quando a pessoa já precisa de diálise. Então, no estágio 1, o que a gente vai orientar? A gente vai avaliar essa taxa de filtração glomerular em um exame de urina simples anualmente. E se por acaso essa relação albumina-creatinina for maior que 1 grama por grama em pacientes não diabéticos, e se após o início do IECA ou BRA tiver uma perda de 30% da taxa de filtração glomerular, também já tem indicação de encaminhar para o especialista, para o nefrologista. No estágio 2, eu vou avaliar a taxa de filtração glomerular, o exame de urina e a relação albumina-creatinina anualmente, tá? E a mesma coisa, encaminhamento se tiver a relação albumina-creatinina, 1 grama por grama, e perda da função de 30% com o uso de EcoBRA. No estágio 3A, essa avaliação eu já vou acrescentar, além
do cálculo da taxa de filtração glomerular, o exame de urina, relação albumina-creatinina, eu vou adicionar o potássio, porque o potássio, à medida que há uma redução na taxa do resultado glomerular, ele pode ir a uma redução na capacidade de excreção, e principalmente quando se usa um IECA ou BRA. Então, a gente é necessário avaliar, tá? A hipercalemia. A dosagem anual de fósforo e PTH, a avaliação da relação albumina-creatinina deve ser semestral e também um encaminhamento para o nefrologista, se caso tiver uma relação albumina-creatinina maior que 1 grama por grama, ou se tiver perda de 30% da taxa de filtração glomerular com uso de ECA ou BRA. No início do acompanhamento, solicitar as sorologias para hepatite B. No estágio 3B, nesse caso, a gente já vai encaminhar para avaliação do nefrologista, principalmente se tiver uma relação albumina-creatinina entre 30 e 300, tiver uma perda de 30% da taxa de filtração glomerular com uso de ECA/BRA. A avaliação ela já vai ser mais criteriosa, semestralmente, e eu vou solicitar anualmente o cálcio, o fósforo, o PTH, proteínas totais e frações. Além disso, se essa pessoa ela tem anemia, eu também vou investigar com a ferritina e o índice de saturação de transferrina. No estágio 4, nesse caso, a pessoa precisa de um acompanhamento de uma equipe multiprofissional, de preferência com nefrologista. E a avaliação nefrológica ela tem que ser trimestral, ou de acordo com a indicação clínica, deve ser solicitadas sorologias no início do acompanhamento e recomenda-se a atualização do calendário vacinal. No estágio 5, essa avaliação vai ser o acompanhamento com o nefrologista, de preferência mensalmente, e o nefrologista vai avaliar, junto com a pessoa, a terapia renal substitutiva, hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. Esse documento, muito interessante, sobre o manejo do diabetes e a doença renal crônica, é importante a gente dar uma lida nesse guia. A principal orientação do guia é que quando a taxa de filtração glomerular ela tiver menor que 30, tá, no paciente diabético, a gente não pode iniciar a metformina. Se essa taxa de filtração glomerular tiver maior que 60 ou entre 45 e 59, eu vou iniciar a metformina, vou aumentando devagar as doses, 500 ou 850 a cada 7 dias, tá? E reavaliando. Se tiver entre 30 e 44, se eu for iniciar a medicação, eu vou iniciar ou reduzir para metade da dose. Importante ressaltar que se esse paciente ele tem há 4 anos, ele usa metformina, ele deve ser avaliado em relação à deficiência de vitamina B12. Então, se a taxa de filtração glomerular tiver maior que 60, a gente vai avaliar anualmente, vai continuar a mesma dose. Se tiver entre 45 e 59, eu vou reavaliar essa dose, se for necessário, eu vou reduzir. E entre 30 e 44, eu vou reduzir para metade da dose. Então, aqui é um resumo do que eu já falei. Em relação ao diabetes, os inibidores de SGLT2, eles reduzem a progressão para a doença renal crônica, eventos cardiovasculares e hipoglicemia, assim como os análogos de GLP-1. Então, se eu tenho um paciente que é diabético, ele já tem uma doença renal crônica, microalbuminúria, é interessante iniciar um inibidor de SGLT2. Assim como um paciente diabético com doença renal crônica
Com microalbuminúria, eu tenho também que iniciar com IECA ou BRA. Então, essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para essa aula, principalmente aqui as diretrizes clínicas de cuidado com o paciente com doença renal crônica e esse guia do KDIGO, tá? Então, obrigada pela atenção de todas e todas.